Um filme que mistura vários elementos que são bem interessantes do terror com a comédia, como Casamento Sangrento, que é um filme muito recente, né, o segundo, e eu trago aqui algumas menções a esse filme porque ele parece em alguns pontos essa questão do pacto com o diabo e a questão de fazer uma oferenda para que aquele poder continue forte com aquelas pessoas que são muito poderosas, muito ricas. Também tem outras referências muito legais, gente, que eu vejo aqui, que são A Morte do Demônio, tipo Evil Dead, também John Wick com a questão do hotel, né, o Continental lá na série do John Wick, nos filmes do John Wick. E aqui a gente tem o Virgil, que, claro, que lá não é um hotel que tem essa questão do pacto com o diabo, né, que é um lugar onde é como se fosse um santuário pro capeta. O diretor, o Kirill Sokolov, ele é um diretor russo, e antes dele dirigir esse filme, ele fez física nuclear. Ele é um cara que estudou matemática e física, então ele fala muito sobre essas questões de trazer esse background dele, assim, das partes mais exatas. Ele gosta de storyboardear os filmes dele, e ele faz tudo muito exato, assim. Ele diz que ele gosta muito de gravar o filme, e antes disso, de gravar, ele cria aqueles storyboards, e depois ele sabe exatamente onde ele vai cortar. Isso é muito a cabeça de quem estuda exatas na minha mente, assim. Mas a gente tem a produção aqui, gente, nada mais, nada menos do que o Andy Muschietti. E o Andy, ele é o cara que dirigiu It, os últimos filmes que saíram, né, as adaptações dos últimos anos, e a série também, que é o Welcome to Derry, da HBO Max. Ele tá por trás, ele é o produtor, então a gente vê bem esse DNA, assim, aquela questão da comédia, e é por isso que eu ligo ele tanto com Casamento Sangrento, e trazer algumas curiosidades pra vocês, porque eu adorei esse filme. Ele tá agora com 72%, enquanto eu gravo, eu fui assistir ele na estreia aqui no Brasil. É interessante dizer que esse filme, ele traz vários elementos que são de comédia, é o que a gente chama de splatstick. Eu falei sobre isso lá no meu vídeo sobre Socorro, né, que é o Send Help, do Sam Raimi, que tem a Rachel McAdams e o Dylan O'Brien, que é um filme que mistura muito elemento de gore, terror, sangue e momentos de suspense, mas ao mesmo tempo tem muita comédia. É aquele filme que faz tu rir em vários momentos e tem coisas absurdas que, gente, o trailer não entrega. O trailer não entrega. Eu lembro que eu vi o trailer e pensei, tá, mas me lembra muito o Casamento Sangrento, essa questão, né, de ir pra um lugar e tu é oferecido como oferenda, que é o caso da personagem da Zazie Beetz. E tem vários elementos muito legais falando sobre isso, assim, que eu vou trazer aqui. Eu acho que ele tem uma nota um pouco maior do que os críticos do consenso estão dando no Rotten Tomatoes, tá? Com 72. Vamos falar sobre esse filme agora que eu dei essa introdução sobre quem são essas pessoas na produção e na direção. Falando um pouco desse selo que tá lançando o filme, né, gente, que é o Nocturna Pictures, que é como se fosse uma nova criação. Ele é um novo selo de filmes, é como se fosse uma A24, um Blumhouse. Ele é criado pelo Andy Muschietti e pela irmã dele, que é a Barbara, que tá na produção também dos filmes de It, e também tá na produção da série Bem-vindos a Derry. Então eles trabalham juntos, eles são dois irmãos do horror, e eles estão criando esse selo com 3 coisas em mente. Eles querem colocar horror, gore e comédia tudo junto. Então esse filme, ele mostra esse DNA do que tá vindo com a Nocturna. Lembra bastante o Casamento Sangrento por isso, né? Porque Casamento Sangrento brinca muito com isso. O pessoal do coletivo Radio Silence, que é o Tyler, o Matt, o Chad Villela, que são o pessoal ali que são os diretores, produtores do Radio Silence, que fizeram filmes como Abigail, Casamento Sangrento, Pânico 5 e 6, eles também trazem essa questão do terror com a comédia, com uma sátira, né? Pânico por si só. E aqui a gente vê muito isso, eu achei muito legal. Então eles querem lançar pelo menos 2 filmes por ano, a Bárbara e o Andy como irmãos, com esse selo da Nocturna, pra trazer esse filme de terror sempre, ou esses filmes de terror no caso, né, que misturem esses elementos, o que eu acho muito legal. Eu gosto muito de Evil Dead. Eu geralmente gosto muito, né, parando pra analisar aqui, pensando enquanto eu criava o meu roteiro e pesquisava, eu gosto muito de filmes que misturam elementos, terror, comédia. Pânico é isso, né, ele faz aquela brincadeira, aquela sátira, aquele meta-comentário sobre si mesmo, é muito self-aware, muito autoconsciente. E a minha segunda franquia de terror favorita é Evil Dead, que é A Morte do Demônio, né, Sam Raimi. Então esse filme aqui, gente, é um caso muito, muito sério ou muito engraçado de splatstick, comédia com horror, com muito gore. Esse filme tem mais sangue, muito mais sangue do que Casamento Sangrento 2. É interessante, né, que esse filme ele traz esses elementos. A Zazie Beetz tá incrível. A gente tem o Tom Felton, o nosso Draco Malfoy de Harry Potter, e tem várias outras questões e analogias que eles fazem com essa questão do pacto com o diabo e tudo mais. E é um filme muito, muito legal, assim. Eu acho que as escolhas dele, assim, de aquele prédio, né, aquele lugar que tá sendo usado como uma armadilha, né, ele é todo pensado pra ser uma armadilha pra sacrificar a Asia, fazer essa oferenda pra aquela entidade, pro diabo, pra que eles continuem com, eu não vou dizer qual que é a questão, pelo que eles venderam a alma deles, vocês vão ter que assistir. A gente tem outros atores muito legais aqui, como a Patricia Arquette, e é bem interessante, eu adoro ela, acho ela incrível, acho ela uma atriz muito legal, e ela é irmã do Dewey na vida real, o que eu acho mais legal ainda. Mas rapidinho sobre a história aqui, sem spoiler, gente. A Asia, que é essa moça que tá usando um nome falso ali no começo, ela vai parar nesse hotel pra conseguir um trabalho como uma das pessoas que vai fazer a limpeza ali, né? Ela chega naquele
lugar e ela encontra essa personagem, que é a personagem da Patricia Arquette. E já começa tudo meio suspeito, porque o hotel se fecha todo assim, se tranca, tem umas travas tenebrosas. E ela já nota que tem umas coisas estranhas, o pessoal que tá ali dentro é um pessoal granfino, assim. E o filme começa com o backstory dela e da irmã dela mais nova. Ele não começa direto, tem uma passagem de tempo. Eu vou largar informações aqui, não vou dizer quanto tempo passa, não vou dizer como que ela chega lá e o que acontece quando ela chega no hotel. Eu vou largar informações pra vocês ficarem com vontade de assistir, tá? Esse é o tipo de filme que eu gosto. Eu sei que esse tipo de filme não é pra todo mundo, tá? É o que eu digo. Se vocês gostam de filme que envolve terror com comédia, vale a pena. Se vocês gostam de terror, que é sempre mais pesado e leva mais em consideração a questão de ficar pesado emocionalmente, esse não é o filme, gente. Ele é um filme, assim, eu até li, eu acho que foi na Rolling Stones Brasil, que dizia que ele é um filme conforto pra quem adora filmes de terror, com gore e com comédia. E de fato é, até vou colocar a imagem aqui. E é muito interessante porque eles conseguem misturar esses elementos e eu acho legal trazer uma referência que eu vi aqui enquanto eu preparava o roteiro, é que existe um mangá que virou uma série que foi dublada, inclusive, pelo Samuel L. Jackson em inglês, que é Afro Samurai. Ele traz essa ideia desse personagem que é um samurai afro. E ela foi muito baseada nesse personagem, porque ela usa uma espada, gente, que é inclusive a espada que tá na capa do filme, e a gente vê os personagens em sangue, assim, os outros, né? E é legal ver que tem essas referências, né? Ela foi pra prisão, não vou dizer por que ela foi pra prisão, vou deixar com vocês com vontade de assistir, com uma conexão com esse começo do filme, tá? O começo do filme explica o porquê que ela vai pra prisão, e ele é um filme que ele vai contando, por mais que ele tenha, assim, 1h29, eu acho que ele não chegou 1h30, ele tem uns capítulos muito legais, eu acho que isso é legal e que dá pra ver essa questão do storyboard, né? De criar esse quadro de histórias, né? Que o Kirill, como diretor e como roteirista aqui também, como ele consegue fazer, e ele diz que ele gosta de fazer isso bem, uma coisa de exatas, como eu já falei, e ele coloca capítulos, por exemplo, a gente começa entendendo quem é ela, depois Virgil, que é explicando a história daquele prédio, super de granfino, de ricos, gigantesco, no meio da cidade grande, assim, meio suspeito, mas ninguém faz nada, vai explicar o porquê, e aí também tem a história da irmã dela, vai contar a história também dessa personagem da Patricia Arquette, que é ali a grande mandante, a chefona daquele prédio, daquele hotel, aquele santuário pro capeta, e vai explicar. Eu acho isso muito legal, eu gosto de filmes que se organizam em capítulos, assim, eu adoro. E eu acho que esse filme faz isso um pouco melhor do que Casamento Sangrento, inclusive, que Casamento Sangrento foi o que eu falei no meu vídeo lá, é que ele não dá muito backstory, né, dessa questão do Mr. LaBelle. Aqui a gente tem um pouco mais de informações sobre por que aquilo ali acontece, por que aquelas pessoas têm esse pacto, explica melhor os motivos, como que eles se conheceram, por que eles estão ali, por que aquele hotel no meio de uma cidade. Eu acho isso tudo muito legal, por isso que a minha nota é uma nota 8, tá? Ele não é um 7.2 que nem os críticos no Rotten Tomatoes. A minha nota tá um pouco mais acima. Ainda não saiu a nota da audiência, porque o filme ainda tá lançando, mas é muito interessante ver e ver essas referências, né? E a gente vê essa questão do splatstick, do terror com sangue e toda essa produção que traz esses dois produtores que são irmãos, né? O Andy e a Barbara Muschietti, que são as mentes por trás das adaptações de It. Ele é um filme bem diferente, gente. O trailer é o que eu digo pra vocês. O trailer pra mim pareceu, tá, mas parece Casamento Sangrento, só que num hotel, e ela vai ser a pessoa que vai trabalhar no hotel. Ela não tá casando com o cara, fazer parte da família. Parece, mas ele tem muitas coisas que o trailer não entrega. Muitas. Tipo, muitas mesmo. Quando vocês entenderem o que tem por trás, por que é daquele jeito, quem são aquelas pessoas que aparecem no trailer, ela pegando ali a arma e pegando a faca e indo lutar, e aí tem o Tom Felton ali, né, o Draco Malfoy, e todos aqueles outros personagens, vocês vão entender que aquilo ali tem muito mais camadas do que só aparece, aí eles estão caçando ela dentro do hotel. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui. Eu não vou dar spoiler, tá, porque isso é uma review sem spoilers, pra dizer pra você se vale ou não a pena, trazer curiosidades, que é o que eu gosto de fazer aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever, curtir, comentar alguma coisa. Vocês gostam de filmes assim? Splatstick, acabam misturando terror, gore com comédia. Eu adoro ver um filme que não se leva tão a sério nesse sentido de, bom, a gente quer fazer uma coisa que seja também pro entretenimento de fãs de horror, mas que é um filme sério, gente. Eu levo muito a sério filmes que são assim, por exemplo, Sam Raimi. É um baita diretor, é o cara que criou a franquia Evil Dead. Tem outro filme incrível dele que é Arraste-me para o Inferno, que eu amo. Só que tem pessoas que não curtem, então pra quem não curte tanto, quem sabe eu não recomendo assistir no cinema, espera pra ver em streaming. Pra quem curte um filme assim, é um prato cheio. É de fato um filme de conforto pra quem é fã de horror, gosta de gore e gosta de comédia e adora filmes tipo Evil Dead. E é isso que eu tenho pra dizer, e gosta também, obviamente, de Casamento Sangrento. E é um filme muito legal, pra mim é um 8. A Zazie Beetz tá incrível, eu adoro ela, gente, desde Deadpool 2, que ela faz a Domino, né, a Dominó, que é uma das personagens mais legais, eu acho que, assim, de X-Force e X-Men. Eu sou muito fã de X-Men. Ela também faz a vizinha do Arthur Fleck lá no filme do Coringa, o primeiro Coringa. Ela é a vizinha que ele cria todo na cabeça dele, que, assim, é uma interpretação muito legal, porque ela é engraçada e ela mede ao mesmo tempo com a seriedade, e por ela ser uma pessoa dura, né, porque ela foi pra prisão, ela teve uma vida difícil, ela tá procurando aquele emprego ali, tem várias camadas do porquê que ela tá indo naquele lugar, e ela acaba sendo a pessoa que dá trabalho pra eles, né.
Como vocês podem ver no trailer. Só que o trailer parece entregar tudo. Por que ela tá dando trabalho? Só porque ela tá fugindo? Tem mais camadas que isso, gente. Ela não tá apenas fugindo. Vocês precisam assistir pra saber. Fui.